Olá, amigos e alunos. Hoje eu volto com mais uma dica de processo penal para o exame de ordem. Vamos trabalhar hoje com o tema competência, mais especificamente com a competência territorial e uma exceção à regra da competência territorial que eu tenho certeza que será cobrado nos próximos exames. Então, a regra com relação à competência territorial está prevista no artigo 70 do Código de Processo Penal, que estabelece: a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, eu vou destacar aqui a parte mais importante com relação a esse artigo 70 para que vocês possam guardar. Então, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração penal. Então, guardem isso. A regra é que a competência territorial é determinada pelo lugar em que se consumar a infração penal. Agora, a exceção, nós temos várias exceções com relação a esta regra da competência territorial, mas a exceção que eu quero trabalhar com vocês no vídeo de hoje é a que está prevista no parágrafo 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal, que estabelece: nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo lugar do domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então, a primeira observação importante com relação a esta exceção é que ela foi introduzida no Código de Processo Penal no ano de 2021 pela Lei 14.155. Então, vamos retornar e ver o que estabelece o parágrafo 4º. Então, nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, então, no caso do crime de estelionato, então, quando o crime de estelionato for praticado mediante depósito, primeira situação, mediante a emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com o pagamento frustrado ou mediante a transferência de valores, a competência será do domicílio da vítima. Então, nesta exceção, nós temos o domicílio da vítima fixando a competência territorial. Então, no caso do crime de estelionato, quando ele for praticado mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com o pagamento frustrado, ou mediante a transferência de valores, a competência, neste caso, será definida pelo local do domicílio da vítima. Agora, cuidado agora com essas observações importantes com relação a algumas súmulas que nós tínhamos tanto do Supremo Tribunal Federal como do STJ. Então, olha o que estabelecia a súmula 521 do Supremo Tribunal Federal. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato sob a modalidade da emissão dolosa de cheques sem provisão de fundos é do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Então, percebam que esta súmula, após a alteração ocorrida no Código de Processo Penal no ano de 2021, ela não se aplica mais. Então, a súmula 521 do Supremo Tribunal Federal não se aplica mais. Da mesma forma, a súmula 244 do STJ, que estabelecia: compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Então, esta súmula 244 do STJ também não tem mais aplicabilidade após a alteração ocorrida no Código de Processo Penal no ano de 2021. Agora, cuidado com esta súmula, a 48 do STJ, que estabelece:
compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante a falsificação de cheques. Então, eu vou destacar o que é o ponto mais importante com relação a esta súmula. Então, é o estelionato cometido mediante a falsificação de cheque. Então, percebam que essa hipótese não cai naquela exceção do parágrafo 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal. Então, se ela não entra na exceção, ela cai na regra do artigo 70 caput do Código de Processo Penal. Por isso que essa súmula continua tendo aplicabilidade. E é o que ela estabelece. Então, compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante a falsificação de cheques. Ok? Então é isso que eu tinha para conversar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou dessa dica, me acompanhe nas redes sociais. Bons estudos e um grande abraço.